Os seus fundos imobiliários estão caindo? Quando você entra lá no site da corretora, ou quando você entra lá naquele aplicativo consolidador de carteira, seja lá qual for que você usa, tá tudo no vermelhinho? Seus fundos se desvalorizando, você fica na dúvida se é hora de vender, se é hora de comprar mais. Será que os investidores estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Essa é a grande dúvida, principalmente do investidor iniciante, aquele que investe há pouco tempo, que ainda está ali se acostumando com a renda variável. Se esse é o seu caso, fica aqui no vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo, o que está motivando essa queda dos fundos imobiliários, e eu tenho certeza que você vai sair do vídeo muito mais confiante, sabendo exatamente onde que você está colocando o pé. Se você não me conhece, eu sou Bruno Gomes. Aqui no canal eu falo sobre fundos imobiliários, comento sobre alguns fundos em si. Meu papel aqui é te ajudar a investir com mais segurança. Esse tipo de gráfico aqui é, digamos, o terror de quem investe em renda variável. Esse aqui é o VISC 11, fundo imobiliário de shoppings. Quando a gente olha aí desde o início do ano, o fundo ele sai ali da cotação de R$ 123 e hoje ele consegue ser negociado abaixo de R$ 109, uma queda aí superior a 10%. Quando a gente olha o HGRE, que é um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas, início do ano o fundo negociava ali a praticamente R$ 135 e hoje você consegue comprar uma cota com menos de R$ 108. XPML, fundo imobiliário aí do setor de shoppings também. Esse caiu menos. Melhor cenário, R$ 118. Hoje você consegue comprar uma cota por R$ 112. O que esses fundos imobiliários têm em comum? Eles são fundos imobiliários de tijolo. Eles investem em imóveis físicos. Quando a gente olha para os fundos imobiliários de recebíveis, quando a gente olha para os fundos imobiliários de papel, o cenário é um pouco diferente. Pegando alguns exemplos, aqui eu estou pegando o KNCR11, que é um fundo imobiliário de recebíveis. Ele não investe comprando imóveis físicos, ele investe comprando títulos atrelados ao mercado imobiliário. Bruno, que títulos são esses? Na maioria dos casos, CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Sabe quando você entra lá no site da sua corretora, você entra na parte de renda fixa e ele te oferta vários CRIs? O fundo imobiliário aqui ele faz a mesma coisa. Então, ao invés de você ir lá e comprar um único CRI, é muito mais eficiente você investir comprando uma cota de um fundo de papel, de um fundo de recebíveis, que só de comprar uma cota desse fundo, você já tem acesso aí a mais do que uma dezena, em alguns fundos, mais do que uma centena de CRIs. O que faz com que você consiga diversificar o risco. Sempre que você está investindo em um CRI, você está emprestando dinheiro para alguém. Tem algum devedor do outro lado. E aí a gente tem a figura do risco de crédito, risco de não receber, risco de não pagamento. Por isso que aqui no canal a gente sempre defende que uma forma mais eficiente é você não ter CRIs diretamente e fazer isso via fundos de recebíveis. E esses fundos de recebíveis, eles compram esses CRIs e esses CRIs são remunerados a uma taxa. Normalmente uma taxa pré-fixada mais uma correção, que pode ser o CDI, taxa Selic ou o IPCA. Quando você tem uma ferramenta
para poder comparar, a gente já vê aqui a primeira diferença. Um fundo de recebíveis como o KNCR11, ele tem uma leve alta no ano de 2024. Quando a gente compara com o VISC, que tinha uma queda de 11%, quando a gente pega um fundo de papel, ele tem uma alta de 2,21%. Então perceba já de cara aqui que quando a gente fala fundos imobiliários, cuidado, a gente tem dois tipos diferentes, duas classes diferentes, que são os fundos de tijolo e são os fundos de recebíveis ou fundos de papel. Vai ser muito comum. Ora vocês vão me ver falar fundos de recebíveis, ora vocês vão me ver aqui falar fundos de papel. Quando vocês forem olhar, estudar relatórios gerenciais, os dois termos significam a mesma coisa. No primeiro, é uma forma de investimento no mercado imobiliário, comprando frações de imóveis físicos. Na outra, é uma forma de investimento no mercado imobiliário, mas investimento em títulos. Você não compra o tijolo em si. E aí você deve estar se perguntando, puxa, Bruno, por que o comportamento deles é tão diferente? Por que fundos de tijolo caem e fundos de recebíveis sobem? Por que eles têm essa dinâmica específica? E entender essa dinâmica vai ser fundamental para que vocês possam exatamente se aproveitar das mudanças de cenário macroeconômico. E quando a gente fala aqui de cenário macroeconômico, a gente está falando basicamente de variações na taxa de juros. Esse gráfico aqui ele é muito legal porque ele mostra a evolução da taxa de juros desde 2013. Então, em 2013, ainda lá no governo Dilma, a taxa Selic era de 7,25%. Ela sobe durante o ano de 2013, 2014, 2015. E ela chega em 2016 no ponto máximo, 14,25% de taxa Selic. E aí a gente tem ali o governo Temer, que implanta uma série de reformas ali estruturantes. E essa taxa Selic cai, até que ela chega num platô aqui em 2019. Abaixo já daqueles 7% lá de 2013. E aí vem a pandemia, os fechamentos, os lockdowns, e essa taxa Selic chega no menor patamar. Ela chega no patamar de 2% e fica ali até janeiro de 2021. É nesse momento que vocês veem pipocar na imprensa, na mídia, em vídeos aqui mesmo no YouTube, do tipo renda fixa é perda fixa, quem não tem bolsa é louco, não faz sentido ter renda fixa, você só precisa ter renda variável. Por quê? Porque a gente tinha taxa de juros de 2%. Então você comprava um título como o Tesouro Selic, ou você investia em um CDB de liquidez diária do seu banco, que estava rendendo 100% do CDI, seu retorno ali ia ser 2% ao ano. E ainda precisaria descontar o imposto de renda. Então, de fato, era um rendimento pífio. Isso fez com que muitos investidores fizessem seu primeiro investimento em renda variável. Talvez possa ser o caso de muitos de vocês aqui. Ali por volta de 2019, 2020, começou a comprar sua primeira cota do seu fundo imobiliário, começou a comprar sua primeira ação em bolsa de valores, muito impulsionado pela taxa de juros muito baixa. A taxa de juros na mínima histórica de apenas 2%. Só que é cíclico. No pós-pandemia, a inflação acelera, e vocês acompanharam isso, então assim, o patamar de preços que a gente tem na economia hoje é totalmente diferente de 4 anos atrás. Fica muito claro quando vocês olham preços de automóveis,
preços de carro zero, por exemplo. Então, é, é exemplificativo, assim, é representativo o quanto que a inflação subiu. E essa inflação subindo, a ferramenta que o Banco Central brasileiro tem para poder controlar essa inflação é a subida de taxa Selic. E aí a gente sobe praticamente em linha reta. A gente sai ali do início de 2021, onde a gente tinha uma taxa Selic de 2%, e a gente chega num novo topo de 13,75%. Quase que a gente atinge lá o patamar de 14% lá do finalzinho do governo Dilma. Percebam que essa oscilação, ela por óbvio, ela tem um impacto muito grande nos nossos investimentos. Ora, quando a taxa de juros sobe, quando a taxa Selic sobe muito, fica mais atrativo investir em renda fixa, fica mais atrativo investir em CDB, fica mais atrativo investir em LCI. Por quê? Taxa de juros sobe, o rendimento que você recebe, o retorno que você vai receber, também vai subir. Então a gente tem uma migração de investidores vendendo seus ativos de renda variável para comprar ativos de renda fixa. Isso explica parte da queda dos fundos de tijolo que a gente está vendo agora. No gráfico, a gente consegue perceber que a queda ela é mais acentuada. Aqui eu estou pegando para a gente olhar o exemplo do VISC 11. A queda ela começa a ser mais relevante aqui, ó, a partir de 31 de maio, finalzinho de maio. E por que isso, né? Quando a gente olha do início do ano até maio, a cota está praticamente estável. A partir de maio, a partir do final de maio, a gente vê uma queda maior na cotação do VISC 11. Por que isso acontece? Porque nesse ciclo aqui, que a gente está mostrando, Selic em 10,5%. Mas a expectativa, meses atrás, era que talvez pudéssemos ter taxa de juros de um dígito, que é uma taxa de juros abaixo de 10%. Num momento de mais otimismo, chegou-se a cogitar que essa taxa de juros poderia ser de 8,5%. Só que não foi o que aconteceu. Essa taxa de juros, ela parou de cair e chegou em 10,5%. E agora essa taxa de juros ela volta a subir. Essa taxa de juros ela volta a ficar num patamar mais restritivo, como a gente chama. Não é consenso que ela volte para 13,75, mas ela está subindo. E é isso que explica o seu fundo imobiliário de tijolo caindo. E aqui a gente engloba fundos de shopping center, fundos que investem em galpões logísticos, fundos que investem em renda urbana, são aquelas lojas de rua, aqueles atacarejos para supermercados, fundos imobiliários de lajes corporativas que compram prédios de escritórios. Esses fundos, eles sofrem mais quando a gente tem uma taxa de juros que ela volta a se elevar. Esse gráfico aqui, eu peço que vocês já curtam o vídeo. Aqui a gente entrega no canal um conteúdo muito mais aprofundado. A gente não faz nenhum tipo de conteúdo raso. Meu objetivo aqui é te ensinar. Meu objetivo aqui é te mostrar como investir com mais segurança. Aquele código que você vê piscando lá na tela do seu home broker, quando você vai comprar uma cota de um fundo imobiliário, aquele ativo que está lá piscando, ele é um ativo real. Ele é um ativo da economia real. Se você está comprando uma cota de um fundo imobiliário de um shopping center, esse shopping center agora ele está aberto, está funcionando, tem lojistas operando ali, tem pessoas sendo empregadas, ele gera emprego,
ele gera crescimento econômico. Só que a cotação ela muda o tempo todo. É o que a gente chama de volatilidade, risco de mercado, que é o risco dessa cota cair de preço, que é essa cota se desvalorizar. Independente se o ativo está lá, se o imóvel está lá, se ele está performando super bem, mudanças na taxa de juros impactam na cotação desse ativo. Quando você percebe isso, quando você entende isso, você passa a enxergar não como algo ruim, você passa a enxergar como uma possível oportunidade. Ora, agora você sabe que quando a taxa de juros sobe, a cotação do seu fundo de tijolo cai. Então você consegue, com o mesmo aporte, com o mesmo volume, comprar mais cotas. Ora, vamos imaginar que você tenha R$1.000 para investir e a cota do fundo imobiliário é de R$100. Consegue comprar 10 cotas. Se essa cota cai para R$90 para comprar as mesmas 10 cotas, você vai precisar agora de R$900. E aí você não consegue, e aí você não compra só 10 cotas. Você pode comprar 11 cotas com os mesmos R$1.000. Primeiro cenário você tinha 10 e agora com o mesmo dinheiro você compra 11 cotas. Pensa que lá no futuro, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, quanto mais cotas você tiver, mais renda passiva você vai receber. Quando o fundo anuncia o dividendo, é dividendo por cota, independente do preço que você pagou. Então é óbvio que você vai comprar cotas, você vai querer comprar, você vai querer investir quando essa cota está mais barata, quando essa cota está com um preço menor. Só que quando essa cota está com um preço menor, a taxa de juros está muito elevada. E aí você é sempre tentado a investir em renda fixa. Se você deixa para investir em renda variável, se você deixa para comprar fundo imobiliário só quando a taxa de juros está baixa, que aí você é praticamente empurrado para renda variável, normalmente você vai pagar caro. Tem alguém aqui que começou a investir, por exemplo, em 2019, 2020? Coloca aqui nos comentários. Você comprou a sua primeira cota de fundo imobiliário quando? Se você comprou em 2019, se você comprou em 2020, muito provavelmente se pagou um valor na cota mais caro. Você comprou praticamente no que a gente chama de topo histórico, porque estava recebendo uma enxurrada de novos investidores, saindo da renda fixa e indo para a renda variável. Agora, a gente está vendo o movimento contrário. Investidores vendendo ativos de renda variável para comprar renda fixa. E agora a gente chega no segundo ponto do vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo no computador ou no celular, se arrume aí na cadeira. Se puder anotar, anota, porque o segundo ponto do vídeo é ainda mais importante. Depois que entendemos por que a cotação oscila, como que a taxa de juros influencia na cotação, você precisa colocar foco nos fundamentos do seu fundo imobiliário. Você precisa mostrar de fato se está tudo bem. Caramba, a gente está falando de um fundo imobiliário de laje corporativa? Beleza. Como é que está a vacância desse fundo? Como é que está a evolução da vacância? Como é que está o valor cobrado do aluguel? Está subindo? Os imóveis estão sendo mais demandados? Vixe, Bruno, não. Eu estou com um fundo aqui de lajes. Caramba, eu estou vendo que a vacância está subindo. Toda hora é divulgado um fato relevante dizendo que tem um inquilino novo saindo. E aí pode ser o exemplo. Deixa eu pôr aqui um fundo que exemplifica exatamente o que eu estou falando.
que é o SARI 11, por exemplo, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas. O fundo aí, ele acumula 17, quase 18% de queda. E essa queda ela é praticamente a partir de maio. Esse fundo ele está anunciando diversos comunicados indicando que os inquilinos estão saindo, que a vacância está aumentando. Ou seja, mais vacância, mais espaço vago, significa menos receita de aluguel, significa menos dividendo. Quando você vê um fundo que ele tem esse perfil, ele é impactado negativamente pela subida de juros, mas ele é também impactado pela piora dos fundamentos. Se tem mais vacância, se tem menos receita, se tem menos dividendo, é mais um ponto para puxar essa cotação para baixo. Agora, se a gente está no lado do extremo oposto, onde você está com um ativo que está indo super bem, um fundo que está indo super bem, vamos imaginar que seja um fundo imobiliário de shopping, que você abre o relatório gerencial e você vê que as vendas no shopping estão subindo. Praticamente não tem vacância. A grande maioria das lojas elas estão ocupadas. Quando você olha a receita de estacionamento, ela está subindo. Receita de marketing, receita de mídia, receita com aluguel daqueles quiosques, tudo subindo. Dividendo subindo nos últimos meses. Caramba! Você recebe mais dividendo todos os meses e você consegue comprar cota a um preço cada vez mais barato. É isso que a gente vê, por exemplo, no fundo de shoppings XPML11. Aqui é um gráfico desde 2019. Então a gente percebe que o dividendo ele cai por motivos óbvios ali durante a pandemia, shopping fechado, os aluguéis precisaram ser renegociados, o shopping ficou praticamente sem receita. Então teve momentos ali onde o dividendo foi muito baixo. Mas perceba que ali depois de 2021, melhor, depois do final de 2021, a gente já percebe que o dividendo ele estabiliza e ele é crescente. É um dividendo que ele sobe praticamente a cada mês. Enquanto que a cotação, a gente viu, ela caiu. Ela era de R$118 ali em março e hoje ela é de R$112. Ou seja, você consegue comprar mais cotas agora porque a cota está mais barata. Percebe? Primeiro, é uma análise macroeconômica, uma análise da dinâmica de taxa de juros. Depois você faz uma análise, depois você faz um estudo do fundamento do fundo, como é que ele está performando. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu comento sobre alguns fundos, onde eu abro o relatório gerencial, onde eu faço esse acompanhamento junto com vocês para poder ver justamente se está indo tudo bem com o fundo. Mas antes de chegar nesse ponto, é fundamental você, investidor, saber exatamente como que o seu fundo imobiliário performa. Entendido isso, a gente passa para o segundo ponto do vídeo, que é entender por que fundos como o KNCR, que é um fundo de papel, ele sobe no ano, ao invés de cair. O ponto é, o KNCR ele não é um fundo de tijolo. O KNCR ele é um fundo imobiliário de papel. Ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Ele é um fundo imobiliário que investe em CRI. E ele tem uma característica específica que os CRIs dele estão atrelados ao CDI. Ele compra CRIs
a taxa média de CDI mais 2,43%. Opa! Lembra do início do vídeo, onde a gente falou que o Selic está subindo? Que o CDI está subindo? Significa, numa primeira conclusão, que a renda do KNCR vai aumentar. Se o que ele recebe de receita é atrelado ao CDI, hoje a gente tem um CDI de 10,5%. Na verdade, é um pouquinho menos. A taxa Selic é de 10,5%, o CDI fica ali 0,1% abaixo. Então, ele fica ali na casa de 10,40%. Se esse CDI sobe para 11%, por exemplo, vai ser 11% mais 2,43%. Então, a cada aumento da taxa Selic, significa um aumento da receita desses CRIs para o fundo. Aqui no relatório gerencial, ele mostra exatamente aqui, ó, é uma DRE, demonstrativo de resultados do exercício. E ele mostra o resultado CRI mês a mês. Tá? Então a gente percebe que tem uma evolução. Se o CDI sobe, aumenta a receita, significa que o dividendo pode ser maior nos próximos meses. Se o dividendo é maior, esse ativo ele vai ser mais demandado pelo mercado. Então esse é um ativo que ele se beneficia do aumento da taxa de juros. É por isso que a cotação dele sobe no ano e tende a continuar subindo. Enquanto que fundos de tijolo tendem a estacionar ou tendem a cair a sua cotação. É por isso que é muito importante você ter um balanceamento muito adequado entre fundos de tijolo e fundos de recebíveis. O ideal não é ter só fundo de tijolo e nem ter só fundos de recebíveis. Mas se você está num momento de alta de Selic, talvez seja interessante você pensar se você muda essa proporção entre fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de recebíveis, para que você possa ter uma carteira ajustada ao risco, uma carteira que vá bem, independente do cenário econômico. Óbvio, tudo isso muito casado com leitura de relatório gerencial, acompanhamento, entendendo os fundamentos do fundo. Entendido isso, quando você for comprar seu fundo de tijolo, você já sabe por que ele está caindo. Quando você vai comprar seu fundo de papel, você sabe por que ele está subindo. Você fica menos ansioso. Isso faz com que você invista com mais segurança. E aí você mantém o olho lá no longo prazo. Onde o dividendo que você recebe hoje pode até ser pequeno. No futuro ele vai ser muito maior. Porque você está acumulando uma quantidade cada vez maior de cotas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de deixar o like aqui, não esqueçam, se inscreva. Esse vídeo foi muito pedido por vocês lá no Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, eu compartilho bastante conteúdo lá também. O link está aqui na descrição do vídeo. É um vídeo um pouco mais denso, mais fundamental para que vocês possam investir com segurança. Obrigado e até o próximo vídeo.